A viagem começa na Chimney Rock, uma das maravilhas naturais mais famosas de Nebraska. Depois segue o Rio Platte Norte até o Lago McConaughey, que atrai muitos turistas com suas margens de areia. Seguindo a leste, chega-se à cidade de North Platte e a um dos maiores pátios ferroviários do mundo. Na cidade também há o rancho de William Cody, mais conhecido como Buffalo Bill, do Velho Oeste americano. Rumo ao sul, a viagem deixa o rio e visita a área arborizada dos Canyons de Luz, um relevo biologicamente único. De lá, volta para o Rio Platte Norte e chega à cidade de Kearney. O destino final é o Forte Kearney, que fica ao sul da cidade. Ele foi construído para proteger os colonos que viajavam pela Rota do Oregon. No século XIX, milhares de pessoas seguiram para o oeste pela Rota do Oregon. A maioria era de imigrantes europeus em busca de uma vida nova no oeste. No caminho, eles se depararam com um relevo hostil e difícil de ser atravessado. O clima criava ainda mais problemas, com tempestades que transformavam as trilhas em lamaçais. Mas mesmo assim, esses pioneiros foram para o oeste dos Estados Unidos. Foram cerca de 400 mil durante 20 anos a partir de 1846. No caminho, os viajantes viam pontos de referência, e um dos mais reconhecíveis era a Chimney Rock. Esta formação geológica natural, que é vista de longe ao longo das planícies, surgiu com a erosão do relevo no entorno. O pilar é composto por barro e cinza vulcânica e tem um núcleo mais duro de arenito. As camadas externas, mais macias, sofreram erosão e deixaram este ponto de referência de 91 metros de altura. Os índios americanos chamavam a pedra de Pico do Alce. Os primeiros não-índios a verem a pedra devem ter sido os comerciantes de pele em 1813, que supostamente a batizaram de Chimney Rock. Este ponto de referência foi o mais mencionado pelos viajantes que passaram pela Rota do Oregon. Na verdade, muitos pensaram se tratar de uma ilusão de ótica, pois ela parecia se afastar quanto mais eles se aproximavam dela. Ao longo das décadas, a erosão e alguns raios reduziram sua altura. Em 1956, ela foi considerada um local histórico nacional. – 24 quilômetros ao sudeste fica outro ponto de referência da Rota do Oregon, a Courthouse Rock e a Jail Rock, que tem 121 metros acima do vale. Em 1837, a Pedra Grande foi chamada de Courthouse pela primeira vez. Courthouse significa tribunal, então faz sentido a pedra menor se chamar Jail, que significa prisão. Os pioneiros devem ter visto carneiros selvagens como estes na Courthouse Rock. Em meados do século XIX, devia existir quase 2 milhões deles, mas eles foram dizimados pela caça, por doenças e pela perda de pasto para o gado. Em 1996, a estimativa era de que houvesse apenas algumas centenas. Agora, o carneiro selvagem é uma espécie ameaçada federal e, com isso, a população está crescendo de forma constante. Os amplos campos abertos de Nebraska são lindos, impressionantes e perigosos. No verão, o calor é extremo e, no inverno, o frio é congelante. Sem água, o gado e outros animais, inclusive os humanos, podem morrer rapidamente. E a ossada desta vaca faz lembrar como esta terra pode ser hostil. Mas onde existe água, as plantações crescem e as cidades prosperam. Este é o Rio Platte Norte, que nasce no Colorado, atravessa o Wyoming e termina em Nebraska, onde depois de 1000 quilômetros, deságua no Rio Platte, que por sua vez atravessa o estado e desemboca no poderoso rio Missouri, na fronteira com Iowa. Apesar de não ser navegável,
o rio fornecia duas coisas básicas para os pioneiros e para os comerciantes de pele: água e capim para o gado. Foram os comerciantes de pele que melhoraram a rota para as carroças dos colonos poderem passar. As trilhas ao longo do rio ainda são vistas em vários lugares e contam sua versão da história dos milhares de pessoas que passaram por aqui durante a expansão americana para o oeste. Mais adiante está o Lago Maconochie, um reservatório criado nos anos 1930 para armazenar água para irrigação, o que ajudou Nebraska a se tornar um dos líderes da agricultura nos Estados Unidos. Alimentado pelo Rio Platte Norte, o lago tem 35 quilômetros de extensão e pouco menos de 7 quilômetros de largura. É o maior reservatório do estado e foi construído durante a Grande Depressão Americana, gerando empregos necessários para 1.500 pessoas. O lago também é uma área de lazer muito frequentada, e no lado sul existe um clube de golfe relativamente novo chamado Bayside. Uma família é proprietária e administra o campo, que foi totalmente inaugurado em 2001. O projeto foi inspirado nas planícies abertas do oeste de Nebraska e dá aos jogadores a sensação de uma paisagem inalterada. De fato, é possível se deparar com uma ponta de flecha Sioux, fora do limite do campo, e essa combinação de vida moderna e história é bem sucedida em Bayside. Quando o campo está ocupado por jogadores, ainda restam as longas caminhadas nas praias de areia branca do lago. Quase tudo é grande no Lago Maconochie. O reservatório foi construído numa área de solo arenoso, o que produz praias cristalinas ao redor do lago. É como estar no mar, num estado que fica a quase 2.000 quilômetros da costa mais próxima. Por isso, o lago é uma grande atração turística e faz ainda mais sucesso no feriado de 4 de julho. No dia da independência americana, milhares de trailers estacionam nas margens do lago. Os turistas nadam, pescam, velejam, praticam esqui aquático, mergulham ou apenas ficam na praia de areia e fazem churrasco em família. As famílias aproveitam tudo que o lago tem a oferecer, mas sua principal função é a irrigação. No fim do século XIX, havia discussões para trazer água para a região. A construção nos anos 1930 trouxe mudanças, e muitas pessoas foram obrigadas a deixar o vale e não receberam o valor justo por suas terras. Casas, cercas e estábulos foram derrubados. Só sobraram alicerces e lembranças submersas em 40 metros de água. Mas com o tempo, o Lago Maconochie teve muito êxito no abastecimento de água para as comunidades e fazendas locais. Além disso, oferece instalações recreativas e se tornou a atração turística mais procurada do estado. Durante o feriado do Dia da Independência, mais de 150.000 pessoas aproveitam tudo que o Lago Maconochie tem a oferecer. A água é retida pela barragem Kingsley, uma das maiores desse tipo existentes no mundo. Suas laterais foram feitas com areia e cascalho do leito do rio, enquanto que o centro foi formado por terra e água para impermeabilizar. Nos anos 1980, a usina hidrelétrica foi concluída, fornecendo a energia necessária para a localidade. O escoamento é chamado de Rabo de Galo e foi projetado para oxigenar o lago Ogallala e melhorar a vida aquática. O Lago da Base se formou com a extração de areia e cascalho para a barragem. É um lugar muito frequentado por pescadores e repleto de truta arco-íris, que foi introduzida após a conclusão da barragem. Também é possível pescar perca, bagre e, com sorte, até um maxigã. A viagem continua rumo ao leste ao longo do Rio Platte Norte,
no último trecho de 200 quilômetros, até se juntar ao Rio Platte. O fluxo do rio agora é controlado pelas várias barragens ao longo de seus 1.000 quilômetros. Isso significa que a água proveniente da neve derretida das montanhas rochosas a oeste e das tempestades que podem causar inundações é absorvida pelos reservatórios e liberada de forma controlada. No entanto, quando o Lago McConaughey atinge sua capacidade, os escoadouros têm que estar totalmente abertos e esta parte mais baixa do rio fica inundada. Quando isso acontece, a prática do tanking precisa ser suspensa. Mas hoje, o rio está ideal para este esporte típico de Nebraska. Dizem que um fazendeiro entediado pôs 2 cadeiras de praia num silo de aço inox cortado, subiu a bordo e desceu o rio boiando. A ideia pegou e agora o tanking é quase obrigatório para quem visita o estado. Muitos rios de Nebraska são ideais para a prática do tanking, pois são rasos e relativamente lentos, então é seguro para pessoas de todas as idades. É uma bela forma de passear, admirar a paisagem e até fazer um piquenique. Agora as pessoas param em pontos pré-determinados e são levadas de volta para o início com o silo. Um dos atrativos de Nebraska são as centenas de trens de carga que atravessam a paisagem entre as costas leste e oeste. A principal rota ferroviária foi construída em meados do século XIX pelas ferrovias Union Pacific e Central Pacific e acompanhou a grande rota do Rio Platte, que foi primeiramente usada pelos búfalos, pelos índios, depois pelos comerciantes de pele e pelos pioneiros ao longo da rota do Oregon. Agora, a Union Pacific opera 8.500 locomotivas sobre mais de 50.000 quilômetros de trilhos em 23 estados. Ela emprega mais de 42.000 pessoas e está entre as maiores empresas de transporte do mundo. Este trem de carvão está a caminho de North Platte e da maior estação de triagem do mundo. Este é o Bailey Yard, onde as locomotivas e os vagões são separados, consertados e abastecidos. Boa parte dos trilhos das principais ferrovias se afunilam nesta estação de triagem vindos de todos os 4 cantos dos Estados Unidos. Em média, 150 trens e mais de 14.000 vagões passam por aqui todos os dias. As locomotivas são abastecidas em 45 minutos num sistema chamado Run-Through, que lembra o pit stop das corridas. Em 1995, o Bailey Yard foi reconhecido oficialmente no Livro dos Recordes como a maior estação de triagem do mundo. Para as pessoas terem uma noção de seu tamanho, a Torre Golden Spike foi inaugurada em 2008. Assim, os apaixonados por trens podem admirar o pátio. Existem 2 plataformas de observação, uma fechada e outra aberta. Daqui, os turistas veem mais de 550 quilômetros de trilhos e trens vindo de todas as direções. O nome da torre é uma homenagem a Golden Spike, a última cavilha a ser martelada no trilho quando a primeira ferrovia transcontinental foi concluída em 1869 em Promontory Point, Utah. North Platte é uma cidade ferroviária, mas no início era chamada de Inferno sobre Rodas. Isso se referia à coleção itinerante e precária de casas de aposta, danceterias, salões e bordéis que passavam pela cidade para atender aos funcionários da ferrovia. North Platte cresceu a partir das origens difíceis. Uma das figuras mais ilustres da cidade da época do Velho Oeste foi William Cody, mais conhecido como Buffalo Bill. Em 1878, ele resolveu construir um rancho aqui e usar a ferrovia para transportar seu Wild West Show por todos os Estados Unidos. Ele batizou a casa nova de Scouts Rest Ranch, talvez fazendo alusão a seus dias de batedor do exército. Ele pintou o nome no telhado do estábulo para que fosse visto da ferrovia.
casa de Cody foi construída em 1886 no estilo do Segundo Império e devia parecer muito grandiosa na época. Ele morou aqui com a esposa, as filhas, a irmã e o cunhado, que administrava o rancho. A construção da casa custou $3.900, o que equivale a cerca de $100 mil atuais. Em 1964, a casa foi comprada pela Comissão de Animais de Caça e Parques de Nebraska, como parte do processo de transformação do rancho em Parque Histórico Estadual. Perto da casa fica a moderna Arena de Rodeio. Em 1882, Buffalo Bill criou a primeira grande arena de rodeio aqui em North Platte, que acabou virando a arena moderna de rodeio profissional. Turistas que desejam voltar no tempo podem visitar o Museu Histórico do Condado de Lincoln, onde a história dos pioneiros está preservada num vilarejo do Velho Oeste. Datando de 1860 até meados do século XX, os prédios históricos foram resgatados do Condado de Lincoln e então restaurados e reconstruídos aqui. A disposição deles forma um vilarejo do fim do século XIX. Inaugurado em 1976, o museu dá aos turistas a chance de ver como os pioneiros viviam e trabalhavam nesta parte do meio oeste. A viagem agora segue para o sul até um relevo biologicamente único: os cânions de luz. Costuma-se dizer que Nebraska é um estado plano sem muito relevo ondulado. Estes cânions provam o contrário. A palavra luz é de origem alemã e se refere a um tipo de sedimento formado com um acúmulo de poeira levada pelo vento, que durante milhares de anos criou esta miríade de cânions. A pradaria é um habitat importante para centenas de espécies de plantas e animais. Os turistas vêm até aqui para ver perus selvagens, falcões e o tetrás das pradarias, que faz uma dança de acasalamento diferente. Uma trilha que leva o nome dessa ave percorre os cânions numa paisagem inalterada, desde que os primeiros colonos vieram procurar terras para cultivo. E a atividade agrícola agora é o coração e a alma de Nebraska. É a principal economia do estado e contribui com mais de $25 bilhões por ano. Existem cerca de 50 mil fazendas e ranchos produtivos espalhados por 18 milhões de hectares. Isso representa 92% do território de Nebraska. Os principais cultivos são trigo, soja, feno, sorgo, beterraba branca e batata. Mas um cultivo supera todos os outros: milho. Quase metade das fazendas do estado cultivam milho, e Nebraska é o terceiro maior produtor dos Estados Unidos. O milho é usado principalmente para alimentar gado e na produção de etanol. O cultivo bem-sucedido requer água, e uma das formas mais comuns de irrigação é o sistema de pivô central, em que a água é distribuída em círculos. Alimentado por um pequeno motor elétrico, um sprinkler de 500 metros demora 3 dias para concluir o circuito. Parte da colheita é transportada pela estrada, mais provavelmente pela Interestadual 80. Ela vai de leste a oeste, da Califórnia a Nova Jersey, percorrendo pouco menos de 5.000 quilômetros. – 750 quilômetros da Interestadual 80 passam por Nebraska e acompanham o Vale do Rio Platte, assim como a ferrovia e as rotas dos pioneiros. Grandes caminhões de carga substituíram as carroças puxadas por mulas. Esta é a cidade de Kearney. O advento da ferrovia e o fim da Guerra de Secessão em 1865
aceleraram o crescimento da cidade. Pulou de menos de 1.000 habitantes para mais de 30.000 atualmente. Kearney abriga a Universidade de Nebraska. Ela foi fundada em 1903 como escola técnica para treinar professores e alunos. Só em 1991 que ela se tornou oficialmente uma universidade pública estadual. Agora ela tem cerca de 7.000 alunos e o campus ocupa 95 hectares. Como na maioria das universidades americanas, o esporte é importante e sua equipe de futebol americano se chama Lopers, em referência ao antílope americano. Kearney também tem muitas casas históricas importantes, inclusive a casa do Dr. A.O. Thomas, projetada no estilo clássico durante o século XX. Ela chama a atenção pelas colunas de 2 andares que sustentam o telhado da varanda, dando uma aparência grandiosa. A casa de George W. Frank foi construída no estilo revivalista neoclássico por volta de 1906, num bairro nobre de Kearney. Ele era arquiteto e projetou a própria casa. Ela foi construída com arenito vermelho, extraído no Wyoming e cortado no canteiro de obras. A casa de Hanson Downing é uma cottage ornée, ou chalé ornamentado, e é repleta de detalhes arquitetônicos. Ela foi construída para o Sr. Hanson e depois vendida para o Sr. Downing. Em 1930, esta casa deslumbrante foi vendida para o Kearney Women's Club e continua sendo sua sede. A casa de John e Leonora Bartlett foi construída no estilo Rainha Ana em 1888 e cada lado é bem diferente dos outros. A construção custou $30.000, sendo que casas do mesmo tamanho na região custavam cerca de $5.000. A casa de John Barnd é outro exemplo do estilo Rainha Ana e foi construída em 1892. Barnd era um advogado e empresário bem-sucedido, além de juiz do condado. Todas as casas exibidas em Kearney estão no Registro Nacional de Lugares Históricos e são tombadas. No trecho de Kearney da Interestadual 80, se encontra um monumento Arco da Estrada do Grande Rio Platte. O objetivo é mostrar aos turistas a história das rotas que passaram pelo vale. Infelizmente, esta ponte de 300 metros, inaugurada no ano 2000, nunca atraiu turistas suficientes e faliu. No entanto, a Prefeitura de Kearney a assumiu em 2013 e, com a proximidade de um novo trevo, espera-se que o monumento atraia mais pessoas. Em 1846, o secretário americano de guerra sugeriu a construção de uma cadeia de fortes para proteger os colonos na Rota do Oregon. O Forte Kearney foi construído num quadrado e tinha uma grande área para desfile. É cercado por algodão americano e tem um mastro de bandeira no centro. O forte e a cidade foram batizados em homenagem ao coronel Stephen Watts Kearney, que tinha construído um forte mais antigo na rota. Sua principal função era dar auxílio aos viajantes. Era o único forte em 160 quilômetros nas 2 direções. Com isso, costumava ser muito movimentado durante o verão, com centenas de carroças e seus bois passando todos os dias. Em 1871, o Forte Kearney foi abandonado, em parte porque a nova ferrovia levava os colonos para o oeste. Foi assim até 1928, quando se formou uma associação para reconstruir o forte original e alguns outros prédios, inclusive um centro turístico para contar a história do Forte Kearney e seu papel na abertura do oeste para milhares de colonos. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.